Olá pessoal, vamos aqui para a sétima aula do curso de Python e nessa aula a gente vai ver sobre a estrutura condicional if. Essa estrutura condicional ela é utilizada para a gente executar um código específico caso alguma condição seja satisfeita. Então aqui a gente tem um primeiro exemplo. Então nesse primeiro exemplo a gente escreveu aqui if, que é o se 3 for maior do que 2, printa uma string 3 maior do que 2. Então, o que a gente tem aqui? Né? Então, a gente tem essa estrutura. Note que aqui a gente tem uma indentação nesse código. Então, o que ele está fazendo é, se 3 for maior do que 2, printa isso daqui. E é muito importante ter essa indentação aqui. Note que quando a gente dá o espaço, na hora que a gente termina ali de colocar os dois pontos e dá aqui o Enter, ele já vem com essa indentação. Porque essa indentação é o bloco que ele vai executar. Então, tudo que tiver indentado aqui embaixo vai ser executado caso essa condição aqui seja satisfeita, ou essa condição seja verdadeira. Então, eu vou organizar aqui e vou dar o Shift Enter e a gente vai ver o que vai acontecer. Ele printou, né, justamente o que a gente colocou ele para printar. Por quê? Porque 3 maior do que 2 é verdadeiro. A gente pode até perceber isso aqui embaixo, né, eu colocando 3 maior do que 2. Quando a gente dá Shift Enter, ele retorna para a gente true, verdadeiro. Então, esse código ele diz, se o que está aqui dentro, uma expressão que está aqui dentro, for verdadeira, execute o que está no bloco aqui embaixo. Então, é basicamente isso que esse if faz. Né? A gente pode colocar um outro comando, que é o else. Né? Então, por exemplo, se aqui a gente tem, né? Se 2 for maior do que 3, printa aqui, por exemplo, 3 maior do que 2. Eu posso colocar aqui, só para ficar coisa, 2 maior do que 3. Se não, ou seja, se isso daqui não for verdadeiro, ou seja, se isso daqui for falso, vai printar para a gente o falso. Então, dando o Shift Enter, a gente vê que ele printou justamente o falso. Por quê? Porque 2 não é maior do que 3. Esse sistema aqui dá falso. Então, se ele reconhece isso aqui como falso, ele não vai executar o que está no bloco aqui embaixo. Ele vai executar lá o que está no else. Né? Então, aqui no caso é o se isso aqui for verdadeiro, executa. Se não, esse else é se não, a gente executa esse código daqui de baixo. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é negar uma condição. Né? Então, por exemplo, aqui. Nesse exemplo aqui, a gente pegou esse código que a gente está aqui em cima e a gente simplesmente negou essa condição 2 maior do que 3. Então, o que eu estou fazendo aqui? Né? Então, aqui a gente está falando, se a negação de 2 maior do que 3 for verdadeira, execute esse código. Se não, execute esse outro código. Aqui, novamente, eu só vou colocar ao contrário, né? Dessa forma, nesse print. Então, o que a gente espera daqui? A gente espera que ele printe 2 maior do que 3. Mas note que essa negação ela muda, né, o valor booleano dessa expressão. Então, 2 maior do que 3 é falso, a negação de falso é verdadeiro. Então, torna isso daqui verdadeiro e ela acaba entrando nessa expressão daqui. Né? A gente pode utilizar diversos conjuntos de condições, né? A gente pode colocar quantas condições forem necessárias. E aqui a gente tem um exemplo com 3 condições. Né? Então, aqui, por exemplo, eu defini uma variável chamada uma string laranja, né? Então, aqui essa laranja. Note aqui que vai ser importante essa letra maiúscula, né? Então, uma letra maiúscula na string. E coloquei a seguinte condição. Se essa nossa variável for igual a limão, print, temos limão. Se não, se. Então, aqui, essa é a nova condição, né? Então, else if, que você escreve aqui como else. Se x for igual a melancia, print, temos melancia. Se não, se x for igual a laranja, aqui eu coloquei a laranja com letra minúscula, né? Print, temos laranja. Se não, né, se nenhuma dessas condições aqui de cima forem satisfeitas, ele vai printar não temos nenhuma das opções. Então, o que a gente espera daqui? Quando a gente dá o Shift Enter, ele vai printar justamente não temos nenhuma das opções. No entanto, se a gente vem aqui em laranja e coloca com letra maiúscula, né, colocando da mesma forma que a gente colocou na variável x, quando a gente der o Shift Enter, ele vai printar para a gente temos laranja, né, que é justamente esse código daqui. Vale ressaltar, né, como que a gente coloca essas condições. Né? Essas condições, por exemplo, aqui, a gente tem a condição de A maior do que B, por exemplo. Né? Então, para a gente colocar esse maior ou igual, a gente coloca esse símbolo de maior e coloca o igual. Menor ou igual, da mesma forma, o símbolo de menor
e o símbolo de igual. Diferente, né? Então, se eu quiser colocar A diferente de B, é a exclamação e o símbolo de igual. E se eu quiser colocar igual, como a gente viu ali em cima, a gente tem que colocar dois iguais, né? Por quê? Porque um igual é o símbolo de atribuição. É justamente o símbolo que a gente utiliza para variável, né? Então, por exemplo, aqui, x atribui a string laranja, né? Então, aqui tem que tomar cuidado, porque quando você quer comparar duas coisas, você usa dois sinais de igual. A gente pode combinar condições, né? Então, por exemplo, se eu quiser colocar para satisfazer uma condição e outra condição ao mesmo tempo, ou então uma condição ou a outra condição, a gente pode fazer isso aqui e a gente faz assim da seguinte forma. Eu defini uma variável y, que eu chamei de 5, e uma variável z, que eu chamei de 6, e coloquei aqui embaixo. Se y for igual a 5 e z for igual a 6, print correto. Aqui o que a gente espera é que ele printa correto. Por quê? Porque meu y é igual a 5 e meu z é igual a 6. Esse e tem que satisfazer essas duas condições, né? Então, essas duas condições têm que ser verdadeiras para isso daqui ocorrer. E, como eu disse, outra coisa que a gente pode fazer é uma ou outra. Então, se uma das condições for verdadeira, ele vai executar o bloco de código que está ali embaixo. Então, por exemplo, aqui a gente colocou A igual a 7, B igual a 15. E chamamos aqui, se A for igual a 5 ou B igual a 15, print correto. Note que aqui o A é 7, né? Então isso daqui é falso. No entanto, B aqui é igual a 15, é verdadeiro. Então, quando a gente dá o Shift Enter, ele vai executar esse código. Mas se agora eu coloco, por exemplo, aqui B igual a 14, né, por exemplo, ele não vai executar esse código daqui, né? Então, isso daqui ele não vai executar. Por quê? Porque nem B é igual a 15, nem A é igual a 5. Então, isso tudo aqui é falso, né? A gente pode alinhar essas estruturas, né? Então, eu posso colocar if dentro de if. Aqui a gente tem um exemplo, né? Então, aqui eu coloquei, olha, se B for maior do que A, e aqui dentro, nesse bloco, eu coloquei e também, se A for igual a 7 e B igual a 15, print correto. Se isso não for satisfeito, print falso. Se não, né, se isso daqui não for verdadeiro, a gente printa B menor do que A. Então, vamos só trocar aqui esse B para 15. Vou dar o Shift Enter. E vamos ver o que vai acontecer aqui embaixo. Então, o que aconteceu foi, ele printou correto. O que ele fez? Ele pegou, olha, B é maior do que A? Sim, porque B é 15, A é 7. Então, ele entrou nesse bloco daqui. Agora, ele verificou, A é igual a 7 e B é igual a 15? Sim, é justamente o que eu coloquei aqui em cima, então ele printou correto para a gente. No entanto, se eu troco esse B para 14, né, por exemplo, quando a gente dá o Shift Enter aqui, ele vai printar para a gente o falso. Né? Por quê? Porque isso daqui não é verdadeiro, então ele vai executar esse código daqui de baixo. Então, era isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado.